Nos destaques do Panorama CBN, eu conto para você que hoje foi a super quinta-feira eleitoral. E aqui você vai saber tudo, as últimas decisões que foram tomadas pelo TSE, detalhes da pesquisa Datafolha para a presidência e os últimos preparativos dos candidatos para o debate da TV Globo. E no cenário internacional, o furacão Ian, que está nos Estados Unidos, enfraqueceu e se tornou uma tempestade tropical. E na Rússia, Putin promete anunciar amanhã a anexação das 4 regiões ucranianas que realizaram referendos de separação essa semana. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. CBN Eleições 2022. Eleições on fire nessa quinta-feira com muitas decisões no Tribunal Superior Eleitoral. Teve também preparação para o debate dos presidenciáveis na TV Globo e a divulgação da penúltima pesquisa Datafolha, ou seja, uma super quinta-feira eleitoral. E há 3 dias das eleições, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, diz que a vontade da maioria não pode ser contestada. Ela falou isso durante uma plateia com representantes de entidades internacionais que vão acompanhar as eleições brasileiras. E no discurso de hoje, a presidente do STF repudiou os discursos de ódio e práticas de intolerância que, segundo ela, são incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E essa declaração da ministra chama a atenção porque é dada no momento em que o presidente Jair Bolsonaro volta a questionar a lisura do processo eleitoral sem provas e sugere que não vai aceitar o resultado das urnas. E acontece também um dia após o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, divulgar um relatório que questiona a segurança das urnas eletrônicas. A Bianca Santos até contou isso para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje e logo mais eu trago atualizações sobre esse caso, beleza? Mas voltando aqui ao pronunciamento da presidente do STF, a ministra Rosa Weber disse que a democracia pressupõe diálogo, tolerância e convivência pacífica entre os que pensam diferente. A democracia é conquista diária e permanente e pressupõe diálogo, tolerância, convivência pacífica com os defensores de ideias antagônicas que são adversários e não inimigos. A democracia exige observância às regras do jogo. Nela não se faculta a vontade da maioria, cuja legitimidade não se contesta. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, também estava presente nesse evento e disse que é preciso respeitar a soberania da vontade popular e coibir violência nas eleições. A segurança e a liberdade do voto serão efetivadas tanto com a observância do absoluto sigilo do voto, que é plenamente garantido pelas urnas eletrônicas, quanto pelo respeito à ampla e civilizada liberdade de discussão política, afastando qualquer possibilidade de violência, de coação ou de pressão por grupos políticos ou econômicos. Eu falei para você que eu iria atualizar a história do PL, né? Hoje, o corregedor eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, determinou que o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, esclareça em 24 horas o uso de recursos do fundo partidário na contratação da empresa que produziu um relatório que questiona as urnas. Retomando para você esse assunto, caso você esteja perdido, o texto que foi divulgado ontem diz que há um quadro de atraso no TSE que geraria vulnerabilidades relevantes, podendo resultar em invasão interna ou externa nos sistemas eleitorais, com grave impacto nos resultados.
O TSE disse que as conclusões são falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade, numa clara tentativa aí de tumultuar o curso natural do processo eleitoral. E até o presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, determinou também a investigação da responsabilidade criminal dessa auditoria nas urnas eletrônicas que foi feita pelo Partido Liberal e mandou também incluir o documento no inquérito das fake news que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Eu já adianto para você que hoje o TSE estava on fire e decidiu muitos assuntos hoje que eu vou detalhar aos poucos para você a partir de agora. Recentemente, o TSE proibiu o porte de armas a 100 metros das sessões eleitorais, né? E hoje, o TSE proibiu também o transporte de armas e munições pelos CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Essa decisão vale para todo o país. E essa medida, ela vale não só para o dia da eleição, também vale para a véspera e 24 horas após o término das eleições. E quem descumprir essa regra pode ser preso em flagrante por porte ilegal de arma. Já a proibição ao porte de armas, que já tinha sido aprovada pela Corte, vale para todos, exceto para profissionais da segurança pública que estejam em serviço. Essa decisão de hoje, ela acontece após uma série de reuniões feitas entre o presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, e representantes das forças de segurança. Até essa semana, chefes da Polícia Civil, centrais sindicais e outras entidades da sociedade civil chegaram a sugerir o fechamento do clube de tiros para reduzir os riscos de violência nas eleições em meio aí ao acirramento de ânimos entre os eleitores. Mas isso não foi levado adiante. Só que isso não significa que o TSE não está preocupado com a segurança. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a Corte está, sim, preocupada e adota medidas para coibir a violência. E ele destacou também que há um temor dos policiais com a segurança da população no dia das eleições e disse que não há motivos para transportar armas no dia do pleito. No dia da eleição, no dia anterior e no dia posterior à eleição, principalmente pela grande aglomeração de pessoas, não se justifica essa verdadeira licença geral, esse, entre aspas, habeas corpus preventivo, para que as pessoas possam transportar armas de grosso calibre, armas, inclusive, anteriormente restritas só às Forças Armadas, que a partir de novas regulamentações foram sendo liberadas, como, por exemplo, fuzis de alto calibre. Aproveitando que eu estou falando sobre segurança, pela primeira vez na história, o esquema de segurança do Rio de Janeiro durante a eleição vai contar com o apoio das Forças Armadas em todos os 92 municípios do estado. Essa decisão inédita partiu do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Elton Leme. Em outras disputas, para você ter uma ideia, os militares atuaram apenas em áreas mais sensíveis, como as comunidades dominadas por traficantes e milicianos. E a nossa repórter do Rio, Mariane Lino, ela conversou com o presidente do TRE do Rio, que adiantou essa medida e justificou essa mudança, dizendo que o tribunal vê um cenário de instabilidade social em todo o estado. Segundo ele, a presença de homens armados durante as eleições suplementares de Itatiaia, no sul fluminense, que aconteceu em março desse ano, acendeu um alerta. E a suspeita é que um grupo tinha envolvimento com milicianos. O que nós tivemos aqui em março, uma eleição suplementar no município de Itatiaia, e nós tivemos lá um episódio que gerou preocupação, que foi uma atuação de uma série de pessoas, né, eram 40 pessoas reunidas, que tinham o propósito de interferir na eleição. Então isso nos mostrou que nem os locais que são normalmente pacatos estão livres da ação de pessoas que querem influenciar negativamente o processo eleitoral.
Nesse ano, 70 mil agentes de segurança, incluindo as forças federais, estaduais e municipais, vão estar nas ruas do estado. Para você ter uma ideia, o efetivo é quase o dobro do que foi empregado em 2018, quando 40 mil agentes atuaram na segurança do Rio. O desembargador Elton Leme explicou também que, mesmo com a atuação ampliada, as forças federais vão ter um efetivo maior nas regiões que são dominadas por facções criminosas. A região da Maré, a região do Complexo do Alemão, alguns municípios ao longo da Dutra, onde há um roubo de carga mais acentuado, a Polícia Rodoviária Federal vai atuar com mais intensidade. Enfim, esses locais que já estão do nosso conhecimento e que tem uma incidência maior de crime. Então, o Estado, nesse dia de eleição, se parar até na véspera, se parar presente ostensivamente para garantir a tranquilidade do processo eleitoral. As tropas federais vão começar a se mobilizar no sábado e toda a operação vai ser coordenada pelo Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional do TRE do Rio. A CBN até perguntou ao governo do estado sobre a preocupação do TRE com a expansão das milícias, mas até o fechamento deste podcast não obteve resposta. E voltando aqui às decisões do TSE de hoje, os ministros barraram por unanimidade a candidatura do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ele concorre ao cargo de deputado federal. Os ministros acolheram ao recurso do Ministério Público, que argumenta que José Roberto Arruda é inelegível por ter sido condenado por improbidade administrativa. A relatora desse caso, a ministra Carmen Lúcia, ressaltou que o STF já afirmou um entendimento de que a nova lei de improbidade, que foi aprovada no ano passado, não beneficia réus condenados antes disso. Por isso, ele permanece inelegível. Só que a defesa de Arruda argumentou que a candidatura do ex-governador foi registrada antes dessa decisão do Supremo, mas os ministros acompanharam a relatora, dizendo que ele sabia dos riscos e precisa assumi-los. Como as urnas já estão prontas, o nome do candidato ainda vai aparecer na tela. E essa decisão ela ainda cabe recurso dentro do próprio TSE. Portanto, ele segue como candidato com registro indeferido sub júdice. E em uma outra decisão, o TSE barrou hoje a candidatura do político do PL ao governo do Sergipe, Valmir de Francisquino. Ele aparece na liderança nas pesquisas de intenção de voto. Ele é ex-prefeito do município de Itabaiana e foi condenado pelo TRE de Sergipe a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder político e econômico para beneficiar o próprio filho, que foi candidato a deputado estadual há 4 anos. E tá pensando que acabou hoje também, o Datafolha divulgou a penúltima pesquisa de intenção de voto para a presidência. Esse levantamento ele foi contratado pela TV Globo e por causa da proximidade com o primeiro turno, que acontece no domingo, nessa rodada a divulgação da pesquisa, que foi feita agora no início da noite, dá destaque para os votos válidos, que excluem os brancos e os nulos. Isso acontece porque são os votos válidos que definem o resultado da eleição. A Justiça Eleitoral ela não leva em conta os votos brancos e nulos. Então, destacar os votos válidos permite uma melhor comparação entre os números da pesquisa e o resultado final da eleição, que é divulgado pelo TSE. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos aos números da pesquisa. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece em primeiro lugar com 50% dos votos válidos. Eu lembro para você que no levantamento anterior, no dia 22 de setembro, Lula também apareceu com 50%. Na sequência, vem o candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro, com 36% dos votos válidos.
Unidos. Na pesquisa anterior, ele também aparece com 36%. Em terceiro lugar, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 6%, depois vem Simone Tebet, do MDB, com 5%, e Soraya Tronic, do União Brasil, com 1%. Lembrando para você que para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto. E reforçando para você, esse levantamento que eu contei para você não tem a intenção dos votos branco e nulo. Essa pesquisa ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e esse levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09479/2022. E o resultado dessa pesquisa Datafolha pode mudar o rumo do último debate na TV entre os candidatos à presidência da República, que vai acontecer nessa noite na TV Globo. E durante o dia de hoje, o debate estava sendo tratado como decisivo pelas campanhas. O nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, conversou ao longo dessa quinta-feira com integrantes das campanhas sobre esse assunto. A do PT entende que um bom desempenho de Lula pode fazer com que o petista confirme uma vitória logo no primeiro turno. A de Bolsonaro, do PL, acredita que o presidente pode ganhar pontos no confronto direto para levar a disputa para um segundo turno. Então, por isso, aliados do presidente querem dele um desempenho bem semelhante ao que ele mostrou no debate do SBT, ocasião em que Bolsonaro não se envolveu em polêmicas, não atacou jornalistas e focou em falar sobre as ações do governo. A diferença agora é que no debate da Globo, Bolsonaro pode confrontar com Lula diretamente sobre os casos de corrupção. E o presidente vem sendo orientado a abordar esse tema, e quem explicou isso foi o deputado Capitão Augusto, que é vice-presidente do Partido Liberal, partido de Bolsonaro. Demonstrar cada vez mais o que a gestão do governo tem feito nos últimos anos. Na área da economia, na área do agronegócio, em todas as áreas, na área de infraestrutura, na área de desenvolvimento regional, na área de ciência e tecnologia, na área econômica. Então agora é destacar os pontos positivos, né? E relembrar, né, o que o Lula fez no verão passado. Isso é desespero. Não tem a menor possibilidade de levar no primeiro turno. Não acabará com certeza absoluta. Já o PT diz estar preparado para os ataques de Bolsonaro. No primeiro debate na TV, na Bandeirantes, ainda no início da campanha, o ex-presidente Lula não foi incisivo ao rebater as acusações de corrupção que foram apontadas por Bolsonaro. Ele até optou por respostas evasivas. Mas dessa vez, Lula deve responder aos ataques do adversário e citar denúncias de corrupção envolvendo a família de Bolsonaro, como aquele caso da compra de imóveis com dinheiro vivo. Segundo o deputado Paulo Teixeira, do PT, o comportamento do ex-presidente Lula não deve ser passivo, como no primeiro duelo entre os dois. E certamente o presidente Lula deve comparar o que foi o governo do presidente Lula, que foi um governo de sucesso, de prosperidade, e esse governo de desastre, de destruição, de privação do povo brasileiro. O presidente Lula também vai para o debate firme, com firmeza, deve colocar as coisas nos seus devidos lugares. Casos de corrupção têm que ser explicados pelo Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, está sendo bombardeado pela campanha do PT pelo voto útil, né? E ele deve usar esse debate para reforçar propostas do plano de governo dele, que são voltadas para a população mais carente, como a da renda mínima de R$1.000. O presidente do PDT, Carlos Lupe, acredita ainda ser possível conseguir votos com um bom desempenho no debate. Por isso, Ciro também vai citar casos de corrupção de Lula e de Bolsonaro e dizer que é o único capaz de vencer a polarização.
Essa eleição está um pouco anestesiado, né? É uma polarização em que um alimenta o outro para se manter no protagonismo, mas eu não vejo a decisão tomada pelo povo. O povo brasileiro, quando decide, quando vai para um caminho, esse caminho é sem volta. Se ele não decidiu ainda qual é o caminho, nós vamos lutar até o fim para ter essa confiança do povo brasileiro. Já Simone Tebet, candidata do MDB, registrou um bom desempenho nos 2 primeiros debates na TV, respondendo a ataques de Bolsonaro e citando casos de corrupção do PT. E a campanha do MDB tem uma boa expectativa sobre o desempenho dela mais uma vez. Tebet deve focar na pauta das mulheres e reforçar o compromisso de fazer uma política fiscal responsável. E quem falou isso foi o presidente do MDB, Baleia Rossi. Ele falou para nossa reportagem que ainda é possível chegar ao segundo turno. Não acho que a eleição está definida e acho que ela vai ter todas as oportunidades de se mostrar e das pessoas realmente, na hora da decisão do voto, olhar para ela com uma possibilidade. Porque se as pessoas querem, no segundo turno, uma candidata para ganhar do Lula, não é o Bolsonaro. Com a rejeição que ele está lá na estratosfera, ele não é o candidato para derrotar o PT. Ela sim. O debate também vai ter as participações de Soraya Tronic, do União Brasil, que vem proporcionando as principais frases de efeito nos debates, vários memes. Também vai ter o Padre Kelman, do PTB, que é um personagem que surgiu no último debate do SBT. E lá ele foi feito como uma escada para Bolsonaro, ajudando a auxiliá-lo. E também esse debate vai ter Felipe Dávila, do Novo. Esse debate começa após a novela Pantanal, ou Pantanar, quem assiste, né? E a CBN, é claro, vai transmitir de forma simultânea. E na edição da manhã do Panorama, a Bianca Santos, tenho certeza, ela vai trazer para você o resumo desse debate, para você não perder nada nessa reta final de campanha. Agora eu vou trazer para você outras notícias. Lá no Amazonas, o Corpo de Bombeiros retomou hoje as buscas por desaparecidos após uma ponte desabar na manhã de ontem, no quilômetro 25 da BR-319, na cidade de Carreiro, a 102 quilômetros de Manaus. Segundo a corporação, até 15 pessoas estão desaparecidas. No total, por enquanto, 3 pessoas morreram, mas segundo o Corpo de Bombeiros, esse número pode aumentar nas próximas horas. Segundo o governo do Amazonas, pelo menos 12 veículos afundaram e passageiros e motoristas estão desaparecidos. Outras 14 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Manaus e do Carreiro. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,73% aos 107.664 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,86% aos R$ 5,396. Já o euro terminou negociado com uma alta de 1,51% aos R$ 5,285. No cenário internacional, ao menos 2 pessoas morreram durante a passagem do furacão Ian pela Flórida, isso segundo o governo do estado americano. As equipes de resgate e moradores da costa do Golfo da Flórida continuam as buscas por desaparecidos e algumas regiões do estado estão incomunicáveis desde ontem. Esse furacão é uma das tempestades mais poderosas já registradas nos Estados Unidos e inundou o sudoeste da Flórida, transformando ruas em rios. E na manhã de hoje, essa tormenta enfraqueceu e se tornou uma tempestade tropical, isso segundo dados do Centro Nacional de Furacões. Mas mesmo assim, a imprensa norte-americana noticia que há pessoas presas em casas em regiões alagadas. Esse furacão Ian passou por Cuba, tocou o solo 2 vezes na Flórida, tudo isso depois de ganhar força e ter sido
sido elevado à categoria 4. O furacão tem ventos de até 250 km por hora. O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que a intensidade do furacão provavelmente já passou do seu pico, mas que o estado ainda deve ser atingido e que vai ter mais danos. Mudando de continente, lá na Rússia, o presidente Vladimir Putin diz que vai anunciar amanhã a anexação das 4 regiões ucranianas que realizaram referendos de separação essa semana e que juntas representam 15% do território do país vizinho. O anúncio, segundo o Kremlin, vai acontecer durante uma cerimônia de assinatura para adicionar Donetsk e Luhansk, que ficam no leste da Ucrânia, e também Zaporízhia e Kherson, que ficam no sul. A anexação vai acontecer uma semana depois do início de um referendo de 4 dias que foi organizado e realizado por forças russas nas 4 regiões. Autoridades apoiadas pela Rússia disseram que os referendos mostraram que a maioria esmagadora é a favor de se juntar à Rússia, mas países da Europa, os Estados Unidos e a Ucrânia não reconheceram esse referendo e nem os resultados. O mesmo aconteceu com a Crimeia, que é a península da Ucrânia que foi anexada pela Rússia em 2014, após um referendo sem nenhum aval internacional. E após essa cerimônia que vai acontecer nesta sexta-feira, Putin também vai fazer um grande discurso e vai se reunir com administradores indicados por Moscou para atuar nessas regiões ucranianas. E eu vou embora com essa música Gangsta's Paradise do rapper Coolio, porque ele morreu no final da noite de ontem aos 59 anos. Segundo informações da equipe do cantor, ele morreu enquanto visitava a casa de um amigo em Los Angeles. Até paramédicos foram chamados e declararam a morte no local. Uma causa oficial não foi determinada, mas a suspeita é de uma parada cardíaca. E eu escolhi essa música porque o rapper atingiu maior sucesso em 1995, quando ele lançou essa canção que você está ouvindo como parte da trilha sonora do filme Mentes Perigosas, que é estrelado por Michelle Pfeiffer. Até no clipe dessa música ela aparece. E pela música, que é gravada também com o rapper LV, ele também ganhou o único Grammy da carreira dele em 1996. Então, é com esse hit que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.